Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Natan, de língua portuguesa, e hoje a gente vai trabalhar de um jeito diferente com o uso do vídeo. Eu espero que todo mundo tenha acesso ao vídeo. Caso não, ele vai ficar disponível na internet e se alguém precisar acessar, ele vai ficar disponível aí por bastante tempo. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é sobre substantivo e artigo. Nós já começamos a ver o substantivo, mas vamos observá-lo de uma maneira mais profunda, digamos assim. Antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que a nossa língua, assim como qualquer outra língua, ela é dividida em classes. Por que isso, né? Porque cada palavra tem uma função específica, né? E ele é usado em um momento específico. Então, o substantivo para indicar nomes, o verbo para indicar ações, adjetivo para indicar uma característica, o pronome para substituir um nome, ele, ela, também para demonstrar, né? O artigo para fazer referência, o numeral para indicar literalmente um número e por aí vai. Cada uma dessas classes tem uma função não só na nossa língua, tá? Em outras línguas elas vão variar o nome, né? Mas no geral todas as línguas têm pelo menos a maioria dessas classes aí. Bom, vamos começar propriamente o substantivo. Os substantivos, como a gente pode ver, são classes de palavras que nomeiam um ser, ou seja, elas dão um nome, identificam essa coisa, digamos assim. Ser não necessariamente precisa ser uma pessoa, né? Ela pode ser uma pessoa, um objeto, né? Um lápis, borracha, né? Uma empresa. Eu posso pensar na Ford, na Sony, na Electrolux, né? Um time de futebol, de basquete, os Lakers, o Flamengo, o Botafogo, por aí vai. Pode dar nome a um lugar, Niterói, Tanguá, Itaboraí, até aí tranquilo. E aqui tem alguns exemplos de substantivos que a gente usa no cotidiano que servem para nominar alguns seres. Bom, o substantivo ele também pode ser classificado em diversas formas, em diversos aspectos. Né? A primeira diferença que a gente vai observar é se ele pode ser comum ou próprio. O que é uma coisa comum? Ela não especifica um ser daquela espécie. Então, eu tenho aí ventilador, porta, caneta, eu não tenho nada específico, são nomes comuns. Por exemplo, eu tenho uma porta para entrar e sair de algum lugar. Mas se eu digo que essa porta é uma Sasazaki, que é uma porta com modelo específico, com uma marca específica, não é mais qualquer porta. Eu usei um substantivo próprio, porque uma Sasazaki não é qualquer porta. Então, o próprio, ele nomeia um ser específico. Por exemplo, o celular. Existe celular de qualquer forma, de qualquer marca. Agora, se eu digo que eu comprei um iPhone, eu tenho um ser específico daquela marca, certo? Bom, ele também pode ser simples e composto. Simples quando ele é formado por apenas um radical. O que é radical? São essas palavras, ou melhor, são essas partes das palavras, normalmente a parte inicial, que traz o sentido. E dessa parte inicial eu posso formar outras palavras. Por exemplo, rio. Eu tenho rio, riacho, entendeu? Mesma coisa, mato. Mesma coisa, mato, matagal.
Então, quando eu tenho uma palavra que vai formando várias outras, né, isso que permanece é o radical. Quando ele só é formado por um radical, ou seja, por apenas uma palavra, eu digo que é um substantivo simples. Agora, se ele for formado por vários radicais, mais de um, eu já tenho um substantivo composto. Ou seja, guarda-chuva. Eu tenho guarda, de guardar, né? E chuva, chuvisco, chuveiro, chuvada. Então, ele tem um radical aqui e o outro radical aqui. Então, dois radicais, 3, 4, 5, quantos forem, se eu tiver mais de um, é sempre composto. E também eu tenho essa diferença entre o substantivo concreto e o abstrato. Pensa sempre que o concreto é aquilo que eu posso pegar. Ele existe, que não depende de outra coisa para existir, como diz aqui, né? O professor, ele existe. Você pode dar um abraço, apertar a mão, né? Comida também. Você pode sentir a comida, sentir a roupa. Tudo que você pode pegar é substantivo concreto. Agora, o abstrato não. O abstrato ele depende de outro ser para existir. Ou seja, o amor, a alegria, o beijo. Engraçado, né? Você pode sentir a boca da outra pessoa, né? Mas o beijo em si a gente não pega. Mesma coisa os sentimentos, alegria, amor e por aí vai. O substantivo ele também pode flexionar-se. O que significa uma flexão? Eu não preciso alterar o sentido de uma palavra, igual como eu altero lá quando eu mudo a estrutura do radical. Por exemplo, chuva e chuveiro. É o mesmo radical, o chuve. Mas chuva e chuveiro são coisas completamente diferentes, correto? Aqui eu não estou formando uma outra palavra com sentido diferente. A flexão ela só muda um aspecto ou acrescenta uma informação. Menino e menina, esse radical menin, significa a mesma coisa. Um ser jovem, né? Pode ser uma criança ou uma pessoa jovem, e eu dou um aspecto a essa pessoa, se é masculino ou feminino. Então, masculino, o menino saiu cedo, feminino, a menina saiu cedo. Eu não preciso mudar o sentido da palavra, eu só acrescento uma característica ao radical. A mesma coisa com o número. Singular, quando eu tenho apenas um ser, e plural, quando eu tenho mais de um. Quando eu digo quebrou-se o ovo e passo para o plural, quebraram-se os ovos, eu não preciso mudar o sentido da palavra ovo. Eu apenas acrescento ali uma informaçãozinha com um S. Ok? Agora reparem que a nossa língua ela é redundante, ou seja, eu digo várias vezes a mesma coisa. Se eu coloco a menina no feminino, eu tenho um artigo feminino aqui na frente. A menina. Masculino. O menino. Eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa. Que ele é o masculino e o menino masculino de novo. Então, no número, a mesma coisa. Quebrou-se o ovo. Quebrou, singular, o no singular e ovo também no singular. Aí aqui é a mesma coisíssima. Quebraram-se os ovos. Quebraram, plural, os, plural, e ovos também no plural. Então, sempre marcando totalmente todas as palavras. Bem, temos aqui o artigo, que nada mais é do que um complemento do substantivo. Ele antecede, ele sempre vem antes do substantivo, né? E pode determiná-lo ou indeterminá-lo. Indica masculino, feminino e o número também, singular e plural.
Que cargas d'água significa determinar ou indeterminar. Artigo determinado ou definido, né, é usado para indicar seres determinados e é representado por o, a, os e as. Sempre que eu tiver esses artigos na frente do substantivo, ele é determinado. Como assim? Quando eu digo a funcionária se veste muito bem, não é qualquer funcionária, certo? Uma funcionária aí qualquer se veste bem. Não, eu estou dizendo especificamente que é a funcionária se veste bem. Posso até ter no plural, as funcionárias. Mas mesmo assim eu estou definindo que aquele grupo é que se veste bem. Ok? Novamente, o diretor parabenizou a todos. É qualquer diretor de qualquer empresa, de qualquer escola? Não. É o diretor. Eu sei que ser é esse. Ele é muito específico. No plural, a mesma coisa, os diretores. Quando eu tenho um artigo indefinido, eu uso um, uma, uns e umas. E ele apresenta isso aqui, ó. Modo vago, impreciso. Como assim? Quando eu falo uma aluna se sobressaiu entre as demais, eu consigo determinar quem é essa aluna, dizer, olha, a Camila saiu muito bem. Repare que quando eu falo a Camila, eu tenho o a, que é o artigo determinado. Agora, se eu falo uma aluna, ou até mesmo se tiver mais de uma pessoa com o mesmo nome, uma Camila se saiu bem. Eu estou determinando qual que se saiu bem, qual que se saiu mal? Não, eu estou dizendo de modo vago e impreciso que uma delas, né, conseguiu uma boa nota. Umas alunas se sobressaíram entre as demais. Posso ter no plural também, tranquilamente. Um participante entregou os prêmios aos vencedores. Que participante? Qualquer um deles. Correto? Repare a diferença. Um participante para os prêmios. Quer dizer, o participante é qualquer um. Agora, o prêmio é aquele que são específicos que eu estou entregando para aquele, né, que era o prêmio do concurso e por aí vai. Ok? Bom, é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, escreve para mim lá no WhatsApp, conversa, manda e-mail, tá? Tô sempre aí para ajudar. Abraços.